Então, primeiro o senhor vem fizeram nós, né, nós uma já são seres não nós podemos só ser em Paris, falou, na literatura, isso está de Natal, é aquele feito quando tenta usar que a é
que isso é que tem imagem da ele é produzido não faz projeto para fazer a e vai colocar para fora o gás carbônico também, certo? Todos os animais, inclusive os seres humanos, as plantas e os micro-organismos, eles dependem do oxigênio. Então, nós dependemos do oxigênio, as plantas dependem do oxigênio, os micro-organismos dependem do oxigênio, ok? E esse oxigênio está presente aonde? No ar, não é isso? Já o gás carbônico é produzido por quase todos os seres vivos, até mesmo pelas plantas e pelas algas, ok? Cada vez que você expira, cada vez que nós expiramos, certo? Nós colocamos para fora certa quantidade de gás carbônico que o nosso corpo produziu. É por isso que a gente diz assim, que a gente inspira o oxigênio, né? E coloca para fora o gás carbônico. E aí a Pro colocou essa imagenzinha aqui para vocês, símbolo do gás carbônico e do oxigênio. Então essas setinhas aqui, ó, tanto no homem, na galinha, na planta, das árvores, na queima aqui, né, do fogo, né, essa fumaça aqui, e aqui o caminhão. É isso, aqui, ó, vai produzir o quê? O oxigênio, ok? Então, o homem aqui, ó, ele vai inspirar o oxigênio e colocar para fora o gás carbônico. O animal, a mesma coisa, colocar para fora o gás carbônico. A respiração das plantas, ela vai produzir o oxigênio e colocar para fora o gás carbônico. O fogo, a mesma coisa, o oxigênio e gás carbônico. A fumaça, a mesma coisa, tá certo? Então, a planta, ela, não é isso? Ela vai produzir o oxigênio, tá certo? E esse oxigênio, é isso, vai ser produzido por ela e ela vai colocar para o gás carbônico. É por isso que a gente diz que no nosso ambiente deve ter o quê? Muitas árvores, porque é ela que diminui a poluição, tá certo? Aqui, ó, o gás carbônico está entrando aqui na árvore, tá certo? E a árvore está fazendo o quê? Colocando para fora o oxigênio,
oxigênio. Aqui também é o caminhão, ó, gás carbônico, ok? Vamos lá. Então, o ar é um recurso natural. E desse recurso natural, nós temos o quê? Dois gases importantes. O oxigênio, que é o O2, e o gás carbônico, que é o CO2, ok? Então, as setinhas verdes aqui, novamente, está indicando o quê? O oxigênio. E aqui está saindo o quê? O gás carbônico. Aqui, ó, na árvore está entrando o quê? O gás carbônico. E aqui está saindo o quê? O oxigênio, ok? Passando ao próximo slide. E aí, o nosso outro recurso natural, o solo. E aí, nós vamos ver como é que se forma esse solo. Esse solo, ele vai se formar através das rochas, certo? Essas rochas duras que nós encontramos na superfície terrestre, quando ela sofre a ação do vento, da chuva e as mudanças climáticas, tá certo? O que é que vai acontecer? Essas rochas elas vão ser quebradas em pedaços menores. E esses pedaços menores vai se misturar, tá certo? Com o resto de plantas e animais e vai formar a camada, não é isso? Do solo. Então, se a própria pergunta para você, como se forma o solo? O solo se forma partindo de pedaços de rochas, certo? Que sofre a ação do vento, das chuvas e das mudanças climáticas, tá certo? Então, o solo vai se formar a partir daí, certo? E as rochas são partes duras da superfície terrestre. Voltando. Então, quando ela sofre a ação, quando essa rocha sofre a ação do vento, quando ela sofre a ação da chuva, né, e das mudanças climáticas que nós temos aqui, certo? Essas rochas elas vão ser quebradas em pedaços menores, e esses pedaços menores vão se misturar ao solo, a restos de plantas e animais e vai formar a camada do solo, ok? Entendido até aí, né? E aí, nessas camadas de solo, as sementes germinam. O que é germinar? É crescer, é se desenvolver, tá certo? Dando origem a uma nova planta, certo? Então, nessas camadas que sofrem a ação, não é isso? As sementes, elas vão germinar. E como é que vem essas sementes? Essas sementes vêm da ação do vento também, certo? Então, essas sementes elas vão germinar, ou seja, elas vão crescer, elas vão se desenvolver, dando origem a uma nova planta no solo, ok? Entendido até aí, né? Vamos lá. Existem alguns tipos de rocha. A Pró colocou essa rocha aqui, ó, tá certo? Que é o basalto, tá certo? Esse aqui é um tipo de rocha. No módulo de vocês, logo do lado tem, tá certo? Que é o basalto, que pode vir de várias cores e dureza, tá certo? E essa terra aqui é um tipo de solo, que é a terra roxa, ela é vermelha, tá certo? Você vai poder ouvi-la ser chamada de terra roxa ou de terra o quê? Vermelha, tá certo? Esse solo aqui é formado a partir aqui, ó, dessa rocha de basalto, certo? Quando esse basalto sofre a ação do vento, da chuva, das mudanças climáticas, como a Pro falou, ela é, né, cortada
quebrada não, vamos se dizer, ela é partida em vários pedaços menores e é transformada aqui, ó, nessa terra roxa, que é chamada de terra roxa ou terra vermelha, certo? Vamos lá. Humus. O que é humus? Vamos lá. Na página 35, a prova vai dar uma explicaçãozinha de cima para chegar no humus. À medida que as raízes das plantas crescem, então, a partir do momento que a raiz da planta ela vai crescendo, elas se quebram, certo? Então, a partir do momento que essas raízes das plantas vão crescendo, elas quebram as rochas, tá certo? Presente no solo em pedaços menores. Isso também ajuda o ar e a água da chuva a entrar nele. Então, do módulo de vocês, tem, né? Aí a prova é aqui. As raízes ajudam a quebrar as rochas presentes no solo, facilitando a entrada de ar e água, tá certo? Muitas vezes a gente vê algumas rochas, não é isso? Com vários galhos. Então, esses galhos, eles vão crescer. A partir do momento que eles crescem, eles vão quebrar essa rocha, certo? E quando quebra essa rocha em pedaços menores, isso vai fazer com que entre o ar e a água. Porque a gente sabe, não é isso? Que para a raiz, a planta se desenvolver, ela precisa de quê? De ar e de água, tá certo? Aí vai entrar o humus, tá certo? Então, as atividades dos animais também são muito importantes na formação e na manutenção do solo. As minhocas, por exemplo, tem uma atividade na página que eu passei para vocês, que teve alunos que já fizeram, certo? Vai estar lá explicando. A minhoca, ela é muito importante. Por que para ela é muito importante? Porque elas cavam verdadeiros túneis dentro do solo, ajudando a penetração da água e do ar. Então, quanto mais a minhoca cava, isso vai fazer com que entre ar e água, certo? Com mais facilidade. Por isso que as minhocas é tão importante, tá certo? No solo. São seres vivos que habitam aonde? O solo, certo? Aí vai com a pergunta, qual é a importância que a minhoca tem para o solo? Porque elas cavam e ajudam, elas facilitam com que entre água e ar, tá certo? Muito bem. Além disso, as fezes das minhocas misturadas ao solo formam o humus, espécie de adubo natural que torna o solo mais fértil. Quando a gente diz assim, esse solo é fértil, esse solo é bom para a plantação, certo? É o humus. O que é esse humus, certo? É um solo que como é que eu posso dizer a vocês? É um solo formado, certo? Pelas fezes da minhoca, tá certo? Então, as fezes da minhoca é misturada ao solo, que vai formar o humus, e esse humus vai se tornar um solo fértil para a plantação, tá certo? Aí a prosinha colocou aqui para vocês, ó, tá certo? Vamos lá. E aí nós vamos ter os decompositores e compositores. A Pro colocou também aqui, ó, um slidezinho para vocês terem uma ideia, tá certo? Então vamos lá. Outro fator muito importante na formação do solo é a decomposição, certo? Dos seres vivos. O que é decomposição dos seres vivos? São os cadáveres dos animais e os restos de plantas mortos que são decompostos pelos micro-organismos do solo, tá certo? Então, aquele que nós chamamos de restos de animais e restos de plantas mortos que são encontrados no solo, eles estão em decomposição, tá certo? E eles vão servir de alimento para seres
decompositores, certo? Então, os restos de animais, os restos de plantas, restos de frutos, sementes, que são encontrados no solo, eles vão servir, tá certo? De alimento para seres compositores, que são os fungos e as bactérias, tá certo? E aí a Pro colocou aqui, ó, a matéria orgânica, matéria mineral, matéria orgânica e matéria mineral. Isso daqui é o decompositor, né? E isso daqui, a matéria mineral, é o que? É o solo. Ele vai se misturar ao solo, tá certo? É a mesma coisa aqui. A matéria orgânica é o que? As plantas. Vai se decompor. E essa aqui vai se misturar o que? Ao solo, certo? E os seres decompositores são os fungos e as bactérias. O material decomposto mistura-se com o solo, transforma-se em nutriente para as plantas, colaborando para o desenvolvimento dela. Tá certo? Então, esse material aqui, ó, os restos de animais, os restos de plantas, eles vão servir, né? Eles vão se misturar ao solo e transformar em nutrientes para as plantas, colaborando para o desenvolvimento deles, tá certo? Aí nós vamos, a Pro passou uma atividade trabalhando juntos, tá certo? Por exemplo, a aluna Eduarda já mandou até para mim antes da explicação, eu espero que ela veja essa explicação da aula, tá certo? E ela já está fazendo o miocário dela, tá certo? A Pro vai terminar aqui a aula de ciências. Tá com muita saudade de vocês, não vejo a hora de vocês. Tá certo? A Pro tá deixando um beijo, cheiro, tá certo? E até a próxima aula de ciências, tá bom? Fique com Deus e tenha uma boa tarde. Beijos.